sejam bem-vindos a mais uma exposição. E na exposição de hoje, gente, eu vim falar com vocês sobre jogo de búzios, pelo que vocês já viram aí no título. E vim contar um pouquinho dessa experiência, né, que eu passei aqui com vocês. Sei que vocês gostam muito desses assuntos ligados à Umbanda. Recebo vários feedbacks de curiosidades, enfim. Então, é isso. Bora pro vídeo. Para quem não sabe, Búzios, ele é um jogo que serve de orientação, tá, gente? É um jogo que serve pra te orientar. Aí pode entrar muito aqui no que se trata o jogo de Búzios. Tem vários conteúdos legais na internet. Mas, basicamente, o pai de santo ou a mãe de santo, ela faz essa intermediação. Quem traz essa mensagem é Exu, que se comunica com os orixás, porque os orixás, eles não vêm em terra, tá? E aí, ele faz essa comunicação e passa pra você. Então, se você tá com algum perigo de morte, doença, ou se você deve ir por esse caminho, por aquele. Então, é muito uma orientação, sabe? E essas informações que eu tô falando, pra quem não sabe, meu TCC foi sobre isso. Então, foram de livros que eu peguei e também aqui no YouTube, certo? E claro que isso pode variar de terreiro pra terreiro, certo? Então, o jogo de Búzios, ele é realmente essa questão de você procurar uma orientação. E eu estava procurando orientação naquele momento. Claro, gente, que muitas coisas do que ele falou foram coisas muito pessoais e que eu não consigo, né, tá expondo aqui tudo pra vocês. Pelo menos não agora. Mas algumas coisas eu vou expor, sim, certo? E até porque é o conteúdo do vídeo. E é isso. Quando eu fui jogar Búzios, eu tinha um questionamento principal. Do mesmo jeito que quando eu fui, por exemplo, jogar cartas, que é diferente, né? Eu também tinha um questionamento. E o meu questionamento principal quando eu fui colocar Búzios era a pergunta assim, chave que eu tinha quando eu fui colocar Búzios, era a questão da prova da OAB, da Ordem dos Advogados, pra ser advogado, né? Então, inclusive tem uma playlist aqui, vou deixar aqui, tá bom? Vou deixar aqui linkado também, vou deixar aqui no card, playlist sobre advocacia, se você chegou aqui e quiser assistir como foi essa minha trajetória, tem aqui também. Vou deixar aqui também linkado playlist sobre Umbanda, tem alguns vídeos também aqui sobre a minha relação com Umbanda, todo o meu processo, como é que tá acontecendo, né, de conhecer a religião. Vou deixar aqui linkado também nos cards e aqui embaixo, tá? Gente, outra coisa, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa esse like que me ajuda muito, tá bom? Eu tinha muito essa questão da prova do OAB, por quê? Porque eu tava numa situação, assim, muito complicada. Eu tava em uma carga horária muito apertada, eu não tinha muito tempo de estudo e eu queria muito me livrar da OAB enquanto eu ainda era estudante da faculdade, porque eu não queria ter que passar por isso depois de formada. Então eu queria muito, mas eu sabia que eu não tava dando, assim, tudo de mim, sabe? Pra poder passar nessa prova. E aí eu tava muito assim, será que vale a pena eu fazer essa prova? Tanto que eu só paguei, porque a prova ela tem uma taxa, e eu só paguei essa taxa no último dia que era pra pagar a taxa, porque até esse último dia eu não sabia se eu ia fazer, se valeria a pena, porque eu já tinha não passado em outra que eu tinha pago. Então eu falei, meu Deus, eu vou gastar mais dinheiro e não vou conseguir passar. Então eu tava muito com essa questão eu tava muito perdida nesse sentido. Então foi isso a minha pergunta-chave que fez com que eu chegasse lá. Por que eu falo pergunta-chave? Porque quando você chega lá, pelo menos foi assim comigo, o pai de santo, ele me perguntou quais são as suas dúvidas, as suas questões. Porque é um jogo que você tem que ir com as perguntas. Eu, pelo menos, tive que ir com as perguntas, certo? Então eu fui com as perguntas assim, tipo... Na verdade, eu não fui com as perguntas. Eu só tinha duas perguntas, e as outras foram surgindo conforme foi a consulta. Mas eu aconselho a vocês a já irem com as dúvidas de vocês separadas, certo? Pelo amor de Deus, porque adianta o processo. Então, eu só levei duas dúvidas, que vou compartilhar aqui com vocês também, essas duas, que foi essa questão da prova da OAB, se valeria a pena fazer, se eu ia passar ou não. Eu já cheguei perguntando assim, vou passar ou não. E a questão eu queria saber muito quem eu era regida, assim, tipo assim, de quem eu era filha dos orixás, na questão dos orixás, quem é que tava me regendo. De quem eu era filha, eu acho que essa é a nomenclatura, né? De quem eu era filha ali. Se era Iemanjá, se era Ogum, Oxum, eu queria saber quem era, certo? Então, esses foram os únicos dois questionamentos que eu cheguei lá. E aí,
conforme o jogo foi começando, ele jogou, né, lá os búzios e eu perguntei se eu ia passar ou não, porque eu já não tava nem querendo fazer o mínimo, gente, de nada, de estudar, de questão de nada, porque eu já achava que era caso perdido. Então eu falei, pra que eu vou usar o mínimo que eu tenho de tempo pra fazer isso se não vai dar certo? E aí, ele jogou lá o búzios, então ele faz um movimento e joga, e aí tem essa intermediação, né, dos orixás, através de Exu pra terra. Eu acho que é assim. Enfim. E aí ele falou que ia ser muito difícil eu passar esse ano, mas se eu focasse, nem que seja um pouquinho, eu ia conseguir, daria certo. Mas que eu tinha que focar pelo menos um pouco, porque ele via muitos focos no jogo. Ele me via eu focando a minha energia. E eu focando a minha energia em muitas coisas ao mesmo tempo. E até ele confirmou comigo, tipo assim, realmente está acontecendo? Eu falei, sim, realmente eu estou botando minha energia em muitas coisas e não tô focando em nada. Então você tem que focar pelo menos um pouco do tempo que você tem que fazer. Se você fizer pelo menos um pouco, você vai conseguir. Agora, se não, vai ficar um pouco complicado. Tá bom. Mas foi a partir dessa consulta que eu comecei a fazer o pouco, o mínimo, o que dava. E acabou que deu certo. Então essa foi a primeira coisa, assim, que eu cheguei perguntando e que, enfim, né, foi. Ok. E aí, aconteceram algumas coisas, assim, no jogo. E teve um momento que ele falou que via alguém partindo da minha família. Pra que eu me preparasse, porque ele via ali alguém deixando, né, aquele plano. E que era alguém próximo. E eu já pensei logo meu pai e minha mãe. Só que no jogo não diz quem é, né? Não vai te dizer quem é. Só que ele falou que via alguém próximo. E depois de um tempo dessa consulta, acho que passou algumas semanas. E passou algumas semanas dessa consulta e minha tia veio a falecer. E eu fiquei muito impactada, tipo assim. E eu fiquei muito impactada porque eu tava tentando conhecer, né, a religião e tudo mais. Então, isso aconteceu, eu fiquei bem assim, né. E então, assim, eu tenho algumas considerações pra falar pra vocês. Se você tem interesse de fazer essa consulta, né, é super importante você ir de mente aberta, certo? Não vá com aquele sentimento de, ai meu Deus, ele vai aceitar, ele vai acertar, ele vai acertar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Não coloque essa energia no ambiente, vá de coração aberto. Eu fui muito de coração aberto. Eu sou uma pessoa que tenho muito respeito por religiões, assim. E essa eu tava conhecendo, tava escrevendo meu TCC sobre. Então eu realmente fui muito de coração aberto e eu queria entender. E então é isso que eu falo pra vocês, vai de coração aberto, certo? E eu tenho a questão de valores também, né, gente? E assim, no livro que eu li, alguns livros que eu li sobre a Umbanda, no nascimento da Umbanda, que se eu não me engano foi no Rio de Janeiro, foi no estado do Rio de Janeiro, eu só esqueci o nome da cidade. O médium que recebeu, acho que era um caboclo, ele falou que foi onde, né, que foi onde de fato aconteceu a Umbanda. Ele fala sobre a questão do jogo de búzios, que tá tudo bem você cobrar, até porque é energia do pai de santo, ou da mãe de santo, é energia, é trabalho, é tempo, então nada mais justo do que você cobrar. Mas que se o irmão do terreiro ele não tivesse condição de pagar e ele tivesse precisando dessa orientação, aí o pai de santo ou a mãe de santo teria que fazer de forma gratuita. Eu acho que isso varia muito de terreiro para terreiro, cada terreiro aplica aí algum mecanismo sobre essa questão. Mas eu acho justo cobrar, certo? Pelo que eu vi e também pela experiência. Eu acho que é algo que é algo muito bom, sabe? Só que eu acho que também a gente tem que... Só que eu tô falando muito assim, né? Porque eu acho que a gente tem que ir bem preparado também. Tem que ir preparado para as perguntas, para as respostas. Porque às vezes a gente vai lá achando que a pessoa vai falar que, nossa, vai dar tudo certo, isso e aquilo, você vai ser rico e aquilo. E não é bem assim, né? Então a gente tem que ir preparado. Eu lembro que quando eu fui, eu saí assim...
Foi um banho de água fria mesmo que eu tomei. Saí de lá bem, sem saber, né? Então, eu dou essa questão pra vocês, vão de coração aberto. O valor que eu paguei foi R$110. Inclusive, eu ainda falei, pode ser transferência? E aí, ele falou, não, porque o dinheiro não é... Ele falou, não, né? Tipo, pelo WhatsApp, bem simpático e tudo. Ele, não, porque o dinheiro não é pra mim e tal. Aí eu, meu Deus, que gafe. Que gafe que eu cometi. Mas tudo bem, né, gente? Tudo bem. E então, eu falo isso pra vocês irem de coração aberto pra experiência, caso vocês tenham interesse. E também lá é dito algumas coisas que você pode estar fazendo, assim, se você tiver com algumas coisas bloqueadas no seu caminho, certo? Então é importante a gente também ouvir muito o que o jogo tá tentando dizer pra gente, tá? E aí também outra pergunta que eu consigo compartilhar aqui com vocês eu perguntei, né, muito de quem eu era filha nessa questão, e aí saiu Oxum com a rajada de Iemanjá. Eu fiquei muito feliz porque eu me identifico muito com o Oxum, demais. Então, e foi curioso, porque uns dias antes de ir pra essa consulta, eu senti um cheiro muito forte de mar dentro do meu quarto. Tava tudo fechado, um cheiro muito forte de mar, gente, eu moro muito longe da praia. Mas eu senti esse cheiro, e aí no jogo saiu rajada de Iemanjá também. Então, são tudo... Às vezes tá tudo muito alinhado, né? Que valeu super a pena, certo? E... é isso, gente. Vá preparado, com a cabeça aberta, com peito aberto, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência boa. E, às vezes, livra a gente de muitas coisas, certo? Então... é isso que eu tenho pra falar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa like, se quiser mais vídeos assim, me avisa que eu venho aqui falar sobre o jeito que eu coloquei cartas. Enfim, gente, tem algumas experiências aí que eu posso estar compartilhando com vocês, certo? Deixa muito like, um beijo e até o próximo vídeo.